Olá, bora então falar de um dos personagens mais memoráveis da história moderna contemporânea, que no caso é Napoleão Bonaparte e a Era Napoleônica. Bom, fazendo um antecedente sobre o que foi Napoleão Bonaparte, quem é Napoleão Bonaparte, vale ressaltar a vocês que é importante vocês recorrerem à aula anterior, que eu já mencionei, que eu já fiz lá com vocês, sobre a Revolução Francesa, ok? Dê um retorninho lá nas aulas lá da Revolução Francesa, dê uma analisada, faça uma observância, anote os pontos importantes, porque esses pontos importantes que lá estão, né, irá fazer parte dessa complementação, digamos, da aula sobre Napoleão Bonaparte e a Era Napoleônica. Por que disso? Porque nós temos que lembrar que a fase do diretório, que está na Revolução Francesa, ela é muito importante para a Era Napoleônica, principalmente porque se trata do ano de 1799 e claro que vai se estender até o ano de 1815. Bom, qual é o contexto histórico da França nesse momento em relação à ascensão de Napoleão Bonaparte no governo, digamos, político francês? Lembrando que a Revolução Francesa ela foi muito importante para a história, né? Ela trouxe algumas mudanças no cenário político, econômico e social, né? Lembrando que aí você tem o ideário iluminista sendo colocado em ação, né? Então, vale lembrar que o contexto histórico francês ele está voltado-se para o desdobramento da disputa política na França. Girondinos, jacobinos, planícies ou pântanos, né, eles estavam sempre tomando as decisões políticas nesse momento. Lembrando que, a partir dessa fase, quem controla e quem organiza a política são os burgueses. Essa classe que estava sendo explorada antes da Revolução, né, pelo primeiro Estado e pelo segundo Estado, que é o clero e a nobreza, ganha notoriedade, ganha destaque nesse momento. E outro fator também que acaba conduzindo Napoleão Bonaparte ao controle político da França é que o diretório estava exercendo a ideia do poder executivo, já que o diretório deveria estar, né, compondo-se pela ideia do legislativo, quer dizer, organizando e estruturando de uma forma homogênea essa ideia de política e a questão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, após a Revolução Francesa, quem passa a organizar e a controlar a França nesse momento será o notório Napoleão Bonaparte. Bom, para facilitar a nossa compreensão em relação a Napoleão Bonaparte, na história nós dividimos em dois momentos, né, que é a fase do consulado e a fase do império. Eu, como professor, vou fazer da seguinte questão. Vou apresentar a vocês ele em três momentos. A fase do consulado, a fase do império e o retorno de Napoleão Bonaparte ao controle político para se fazer o governo dos 100 dias. Tá bom? Isso para facilitar o nosso estudo, facilitar a nossa compreensão, que é melhor. Ok? Bom, vejamos então. Mas quem foi Napoleão Bonaparte? Quem é Napoleão Bonaparte, né? Bom, Napoleão Bonaparte ele era um soldado, né, no início de sua carreira, como todos lembram, né? Ele era um soldado e posterior a isso ele acabou então adquirindo as patentes, né, militares. Transformou-se em um grande líder político e depois, claro, tornou-se o imperador da França, né? E, claro, fez com que a França pudesse conquistar cada vez mais notoriedade, tanto política quanto militar, e também, né, ele vem com aquela ideia de que ele, né, foi apoiado pela burguesia. Não foi, não, ele era apoiado pela burguesia, né? E, claro, fez com que, então, houvesse, então, a intitulação, né, e conduzisse ele, então, ao controle político. Esta mesma burguesia que, digamos, iniciou a Revolução Francesa. Então, vale lembrar que Napoleão Bonaparte, né, ele então teve, né, não só uma carreira militar, mas também ele teve essa preocupação em estabelecer, né, um processo límpido dentro da política, mas que depois, com o tempo, claro, ele acaba, né, fazendo aquilo que anteriormente os reis franceses e ingleses também faziam. Uma dó, vamos dizer assim, em relação à questão, né, política, mas porque Napoleão também ele representou toda essa fase, né, digamos, de uma reestruturação política. Agora,
vale ressaltar a vocês que é aquela ideia, né, digamos, de um governo voltado para a burguesia, né, de uma ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, prevaleceu, por mais que ele fosse ali um imperador, mas havia ali uma constituição, havia um conjunto de direitos e normas que eram seguidos por ele, né, para garantir, então, melhor estabilidade, melhor organização dentro da composição política francesa. Então, mas o que foi a Era Napoleônica? Vale ressaltar a vocês que, durante a história e durante a composição política, né, digamos, da França nesse momento, a França do século XVIII e XIX, ela veio passando-se por vários enfrentamentos de várias crises. A primeira delas, que vai culminar na Revolução, é justamente a questão do antigo regime, a organização estrutural do antigo regime que prevalecia na França, que vai levar, então, à Revolução Francesa, de 1789 a 1799. Então, esse era um dos problemas, né, enfrentados nesse momento. Napoleão, então, estava ali vivenciando e convivendo-se com toda essa fase, né, digamos, dessa estruturação política. Então, em meio a toda essa fase, em meio a toda essa estruturação política, nas últimas décadas, por volta ali do século XVII e XVIII, né, os jacobinos acabaram então tomando o poder e, claro, incentivaram a ideia da fase do terror. Por que disso? Porque nós temos que lembrar que essa fase do terror ela está na sua segunda fase da Revolução Francesa. A primeira fase sendo marcada pela Assembleia Nacional Constituinte, que você tem ali a elaboração de uma Constituição e tudo mais, mas a Convenção Nacional ela veio, né, com essa questão dos jacobinos governando a França, então, em meio a essa fase do terror. Aí começa a surgir, né, a fase da perseguição, morte, né, a fase da guilhotina, né? E a partir do ano de 1793, que é o segundo ano, vamos dizer, dessa Convenção Nacional, começaram, então, a explodir, né, e a ter, né, dentro do território francês uma série de crises políticas. Não só política, como econômica, como social e também militar. Então, nessa fase, houve então a necessidade de se haver então uma reestruturação nesse ambiente, nesse cenário político. Por mais que os jacobinos estivessem ali então governando, havia-se, né, o povo, a população francesa queria que houvesse então um governo que olhasse para eles, mas não de uma forma de temor, de medo, mas uma forma que pudesse dar então uma maior segurança, né? Uma maior estruturação. O que vale ressaltar a vocês é que Napoleão Bonaparte vai compreender essa necessidade do povo. E aí ele vai utilizar-se desse mecanismo, esperto, inteligente como ele era, ele vai utilizar-se desse mecanismo para que ele possa então chegar ao poder. Então ele começa a fazer algumas ações, né, com seu exército, né, trazendo então o quê? Uma maior segurança. E quando ele traz essa maior segurança, então ele começa então a cair nas graças do povo. E quando ele começa a cair nas graças do povo, então ele começa então a pensar da forma como deveria estruturar-se a política. Né? Por isso então que Napoleão Bonaparte vai reivindicar então o poder político. Mas de que forma que ele reivindica esse poder político? Através de um golpe de Estado. Né? Então a consolidação da política de Napoleão Bonaparte nesse momento, ela vai se dar mediante então essa estruturação, né, digamos, desse apoio que ele tinha com a população, mas que vai fazer com que ele possa, então, chegar ao controle político. E aí ele vai, então, chegar ao seu controle político de 1799 até o ano de 1815, quando ele vai ser, então, exilado na ilha de Santa Helena em 1815 e acaba lá falecendo em 1821. Então, toda essa fase de estruturação da política, então, de Napoleão Bonaparte, é marcado, então, por características importantes para esse período, não só para a história da França, como também para a história mundial. Por quê? Nós vamos ter, então, a consolidação das instituições burguesas nos Estados nacionais, isso que é muito importante e vale ressaltar isso a vocês. E, claro, a expansão do Império Napoleônico vai gerar, então, uma nova redivisão, uma nova reestruturação política nesse momento. Então, aquela ideia do poder absoluto governar é deixado de lado, porque nesse instante aí, né, começa a haver, então, uma nova política, um novo imaginário político para ser traçado. E aí inicia-se aquela fase, digamos, de se pensar
né, um novo controle político? Vamos pensar no novo controle político. Bom, se nós estamos aqui vivenciando o antigo regime, que é o absolutismo monárquico, então vamos agora pensar numa república. Aí começa então a haver essa necessidade de se intitular o novo governo, o governo republicano. Agora, como, né, a França ela já vinha sofrendo, né, com as ameaças praticadas pelos jacobinos, então, nesse momento, o distanciamento político em fases de uma república começa então a ficar longe do imaginário deste homem moderno contemporâneo. Por que disso? Porque Napoleão Bonaparte ele vai subir de patente na história agora. Ele vai se tornar um general. E quando ele se torna um general, então ele tem nas suas mãos o exército. Então, essa é a diferença existente nesse momento, porque Napoleão Bonaparte pensa a ideia de como o general pensa. Como que o general pensa? Ele pensa na ideia de uma nação. Ele pensa na ideia, digamos, de uma construção de uma política que seja justa e igualitária a todos. Porque esse era o ideário inicial. Então, a ideia, digamos, de fazer e de construir uma nação parte de Napoleão Bonaparte. Para isso, era necessário que houvesse, então, o quê? A saída dos jacobinos do controle político. Por isso que aí nós vamos ter a terceira fase, né, da Revolução Francesa, que é chamada de diretório. Vale ressaltar a vocês que no diretório, que eu já expliquei na aula anterior para vocês sobre a Revolução Francesa, no diretório nós temos a subida de quem? Dos girondinos, né? E, claro, o exército, então, assim como, né, os girondinos, e assim como também Napoleão Bonaparte, passa a ser apoiado, então, pela burguesia como um todo. Tá? Só que aí, então, apoiado por essa burguesia, e, claro, por trazer, né, um novo sentimento de organização política e estrutural nesse momento para a França, Napoleão Bonaparte sobe ao poder, mediante o golpe do 18 Brumário. Por que disso? Porque essa fase aí vai dar início, então, a um novo pensamento político, que é a fase do consulado. Mas antes do consulado, nós temos que lembrar que, antes do 18 Brumário, é necessário lembrar que o Napoleão Bonaparte fazia parte desse consulado. Né? Desse consulado. Então, havia, então, algumas considerações que deveriam ser levadas, né, nesse momento. E aí você tem que levar a ideia de que, então, o consulado começou a se estruturar, começou a se organizar. Então, Napoleão torna-se o quê? Cônsul. Ele é o primeiro cônsul desse momento. Depois você tem o Emmanuel Joseph Sais e depois, claro, você então tem o Roger Dux, que é o outro que acaba, então, compondo essa fase do consulado. Mas Napoleão Bonaparte se destaca. Se destaca não só pelo seu prestígio, mas também pela sua dedicação política. E aí Napoleão Bonaparte, claro, né, para pôr fim a essa questão do cônsul, ele queria governar, então, para que ele pudesse então governar, ele trouxe então o golpe para si, o chamado 18 Brumário. Então, durante esse regime, houve a restauração da economia? Houve. Durante o regime, no caso do consulado, tá? Houve a reestruturação econômica? Houve. Houve a reestruturação política? Houve. Houve a reestruturação social? Houve. Mas a França tinha um inimigo eterno, vamos dizer assim, desde a Guerra dos 100 Anos lá, né, que nós estudamos na formação dos Estados Nacionais, a França sempre teve aquela ideia de querer governar também o território inglês, conquistar o território inglês. E Napoleão Bonaparte vai tentar, por várias e várias vezes, chamar essa responsabilidade para si. E é onde que ele acaba, então, muitas das vezes mergulhando a França em maus lençóis em relação à questão das batalhas, em relação às questões das guerras. Já que Napoleão Bonaparte ele não só queria deixar a França como ela estava, mas ele queria expandir o território francês também, fazer uma França grande, né, vamos dizer assim. Então, em meio a tudo isso, essa primeira fase, né, vamos dizer, do governo de Napoleão Bonaparte, que é a fase do consulado, né, ele começa, então, a buscar esses anseios para essa transformação política, como nós vimos ali anteriormente no slide. Então, foi necessário que criasse, então, uma estrutura política e econômica, e ele cria, então, um Banco da França. E esse banco, claro, ele acabava cedendo crédito para a industrialização e, ao mesmo tempo, também acabou controlando a inflação do país, fazendo com que o país, então, trouxesse, então, uma economia pareio, né, a esse momento.
Como ele já percebia que havia necessidade, então, de se criar não só um banco econômico, então ele também cria o quê? O Senado e também, claro, o Tribunal, onde que havia, então, uma estrutura, né, de conjunto de leis e normas que pudesse, então, garantir a sua política. Então, essa fase do consulado de Napoleão Bonaparte marca, então, o golpe, é marcado, então, pelo início do golpe do 18 Brumário, marca o início de uma nova política, uma nova estruturação política, idealizada por Napoleão Bonaparte pela burguesia. Você tem, então, a criação do Banco da França, você tem, né, digamos ali, a criação, digamos, também do Senado e também do Tribunal. Mas vocês acham que Napoleão Bonaparte parou por aí? Não, para ele ainda era pequeno todo esse processo. Havia-se uma necessidade de se estruturar cada vez mais, então, a França. E ele visava, então, cada vez mais o quê? O poder. E, consequentemente, claro, esse poder pautava e se esbarrava onde? No clero. Então, nós sabemos que a Igreja Católica, desde o seu período medieval, desde lá do feudalismo, a Igreja ela é rica por si só. Né? Ela então vinha acumulando aquelas riquezas. E Napoleão Bonaparte então começa então a confiscar essas terras da Igreja, então começa então a fazer com que haja uma diminuição do poder eclesial dentro da França, né? E a partir daí, né, ele começa então a oferecer alguns benefícios, alguns salvos-condutos para a igreja, porque ele confiscava, ao mesmo tempo que ele tirava, ele dava algumas garantias. Né? E, claro, essas garantias, né, eram dadas em segurança para a igreja, em segurança para que ela pudesse, então, exercer, né, a sua tarefa, que era de conduzir o homem à salvação da alma, à salvação, digamos, do seu campo espiritual. E aí, claro, em 1804, Napoleão Bonaparte vai convocar o plebiscito, que acabou, então, derrubando o regime consular. E aí, a partir daí, então, ele começa então, a governar de uma outra forma a França. E aí, dando início ao seu segundo momento, ao seu segundo período de governo, o governo imperial. Mas vale ressaltar que, dentro dessa fase, né, digamos, do governo de Napoleão Bonaparte, a nobreza, o clero, né, eles passam a perder alguns benefícios que tinham anteriormente, em consequência não só da Revolução Francesa, mas em consequência das atitudes praticadas por esses dois estados ao longo do governo e ao longo também da intitulação daquilo que seria conhecido mais para frente, né, como sendo então a fase imperial. Então vejamos, o que seria essa segunda fase, a fase do Império de Napoleão Bonaparte? Essa fase, né, ela dura em torno de mais ou menos 11 anos. E o Império, claro, foi o auge da carreira do general, né, Napoleão Bonaparte. Representou, então, uma forma onde ele pudesse, então, não só conquistar, né, territórios, mas também, cada vez mais, ele conquistava os anseios dessa burguesia. E que, claro, poderia conduzir os mesmos a uma revolução, uma nova revolução. Por que disso? Porque aí, a partir de agora, essa nova fase que Napoleão Bonaparte estava fazendo, né, na França, ela conduzia a uma soberania popular cada vez maior. E, claro, o título, né, vamos dizer, de imperador, ele foi concedido pelo Senado francês, no dia 18 de maio de 1804. Aí, claro, depois, nesse momento, houve, né, a ratificação, né, digamos, de toda uma estrutura política, porque vocês sabem que quando alguém sobe no controle político, ele deve ser, então, informado de que agora, né, há um novo governo. Então, um plebiscito, em novembro desse mesmo ano, acabou, então, colocando em ação, né, todo um anseio, né, político de Napoleão Bonaparte. Então, ele passa a governar, então, a França como imperador. Esse governo não era absolutista, isso tem que ficar claro para vocês, porque quando a gente pensa em imperador, a gente pensa em César, né? Pensa lá na Roma Antiga, né? Vamos dizer um exemplo. Né? Pensa que a pessoa vai governar de forma totalitária, autoritária, sem uma constituição, sem um preceito, sem um senado, sem uma autoria política. No governo de Napoleão foi diferente. Por quê? Como o imperador ele não governava na França de forma absolutista, por medo de que talvez voltasse aquela ideia do absolutismo monárquico, que a
Revolução Francesa combateu, o imperador ele era obrigado a jurar ao Senado, né, o respeito direto a uma Carta Magna. O que é uma Carta Magna? Uma Constituição. A Carta Magna é uma Constituição. É um conjunto de leis onde está estabelecido todos os direitos e deveres. Então, limitava o imperador a governar de forma absolutista, vamos dizer assim. Por que absolutista? Porque o rei governava de forma absoluta. O que é governar de forma absoluta? É lembrar do que o Luís dizia: Lestat c'est moi, o Estado sou eu, e ninguém mais questiona essa autoridade. O imperador, a partir do momento que ele governa mediante uma Carta Magna, mediante uma Constituição, essa ideia de um Estado absoluto é deixada de lado. E aí pauta-se para uma nova formação de uma nova estruturação política. Ele vai ser imperador? Vai ser imperador. Mas não um imperador absolutista, mas sim um imperador que respeita a Constituição. Um imperador que governa mediante as obrigações intituladas por uma Constituição. E aí, claro, é necessário se fazer então o quê? Alianças. Alianças políticas. Alianças que garantiriam cada vez mais a expansão territorial francesa. E aí, claro, com o objetivo de cada vez mais legitimar a sua forma de organização e estruturação política e a manutenção de Napoleão no poder, ele acaba então no ano de 1810 casando-se com Maria Luísa da Áustria, que era filha do imperador Francisco I da Áustria. E, claro, Maria Luísa da Áustria era irmã de quem? Da futura imperatriz, né, no caso aí, Dona Leopoldina. Todo mundo vai saber quem é Dona Leopoldina daqui a pouco. Mas, para que pudesse, então, haver uma estruturação nesse momento aí, a continuidade do poder deveria sempre ser mantida através do quê? De filhos homens. Né? A manutenção do poder sempre voltou para essa questão. Mas, né, o que vale lembrar a vocês é que, né, após a sua coroação, Napoleão Bonaparte ele vai querer cada vez mais expandir o território francês. Por isso essa aliança matrimonial ela foi importante nesse momento. E vale ressaltar a vocês que para ele assumir o compromisso de se casar com Maria Luísa da Áustria, ele chegou no pai dele, o seu sogro, e falou assim: olha, a situação é a seguinte, eu caso sim com tua filha, mas o negócio comigo é diferente. O que o senhor tem que fazer? O senhor tem que fazer o seguinte, o senhor tem que escrever ali, ou o senhor tem que chegar e falar: olha, para que eu possa, então, nesse momento, né, ter Napoleão Bonaparte como meu genro, eu vou ter que abdicar-me do trono. E é justamente isso que o Francisco terá que fazer. Então ele renuncia-se ao título de imperador do Império, digamos, do Romano Germânico, Império Romano Germânico, né? Que no caso ali está voltado para a Áustria. E, claro, quem passa, digamos, de uma certa forma, a governar a Áustria juntamente à França é quem? Napoleão Bonaparte. Então, a ideia de se pensar, né, o casamento de Napoleão Bonaparte com Maria Luísa da Áustria, ela foi um mal necessário, porque aí expandiria cada vez mais o território francês. E aí, claro, garantiria cada vez mais a integridade territorial do país. Porque quem protegeria, então, a Áustria nesse momento seria quem? Napoleão Bonaparte. Juntamente com o território francês, que também estava sob o controle de quem? Napoleão Bonaparte. Então, é aquela ideia, né? Uma união matrimonial, né, estratégica que garantiria não só a permanência de Napoleão no controle político, mas também como a ideia, digamos, né, da integridade territorial do país. Agora, como eu disse a vocês, quem é Dona Leopoldina? Quem é a imperatriz nesse momento? Bom, ela era a arquiduquesa, né, digamos, da Áustria, né, princesa da Hungria e também da Boêmia. Ela vai se tornar, então, a primeira esposa de Dom Pedro I. E todo mundo sabe que Dom Pedro I é o nosso imperador, é o imperador do Brasil, é o imperador que garantiu a independência do Brasil em 1822. Então, também, a união matrimonial entre Dom Pedro I e claro, né, a Dona Leopoldina também foi uma estratégia política. E, claro, Dom Pedro I
ao se casar com Dona Leopoldina, ele terá filhos, sendo que este também seria, né, chamado de Dom Pedrinho, como carinhosamente a gente chama, mas seria então futuramente Dom Pedro II, o imperador do Brasil, que conduziria o Brasil dos anos de 1840 até o ano de 1889 na política brasileira. Então lembra a importância que tem então de você conhecer a história e lembra a importância de você também conhecer os personagens da história. Até porque nesse momento aí, né, a Dona Leopoldina, quando ela vem para o Brasil, ela acaba se apaixonando pelo Brasil e aí cria, né, aqui dentro do Brasil, né, a intitulação de que ela, né, conduziria o Brasil a uma formação científica, por isso que aí ela traz consigo, né, os cientistas austríacos para estudar a fauna e a flora, né, do Brasil, e aí também acaba também trazendo consigo várias outras, né, garantias, né, digamos, que o país seria o que ele é hoje. Então, por isso que é muito importante vocês ressaltarem. Então, a importância de Dona Leopoldina, irmã de Dona Maria, né, que se tornou esposa de Napoleão Bonaparte, que futuramente também ela seria parte integrante dessa história, porque ela se casaria então com Dom Pedro I e geraria, né, Dona Maria II, que se tornou rainha de Portugal, e claro, Dom Pedro II, que se tornaria então o imperador do Brasil. Tá bom? Só uma curiosidade aí, em meio a todo esse processo da construção da era napoleônica, mas que mexeu-se um pouco com a história do nosso país, né? É aquela questão, né? Tudo o que acontecia na Europa poderia também trazer consequências para o Brasil. E, claro, trouxe a consequência, a união matrimonial de Dom Pedro I com Dona Leopoldina. Mas voltando então ao assunto sobre a era napoleônica, vale lembrar também que, apesar das alianças, né, que eram estabelecidas por matrimônio, como essa que nós vimos entre a França e a Áustria, as guerras de conquistas que foram traçadas pelo imperador Napoleão Bonaparte, elas não estavam apenas voltadas a esse acordo político. O sonho de Napoleão Bonaparte era o quê? Conquistar a Inglaterra. E para isso ele vai resolver atacar a Grã-Bretanha pelo mar. Porém, não só pelo mar, mas por terra também, mas Napoleão Bonaparte acaba então perdendo essa batalha, a Batalha de Trafalgar, onde a esquadra marítima, né, britânica e a esquadra marítima francesa, né, acabam então se confrontando em alto mar. E aí, claro, você então tem o Napoleão Bonaparte sendo derrotado no ano de 1805 nessa batalha. E aí, claro, com aquela situação toda sendo montada, né, diante da política, Napoleão Bonaparte, então, o que ele vai fazer? Ele vai declarar, então, em 1816, passado aí o tempo, né, de sua derrota, não satisfeito com isso, ele vai promover o que nós chamamos de decretação do bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? O bloqueio continental, né, segundo os nossos historiadores e segundo a história que se tem aí, né, o bloqueio continental ele foi criado para conter o avanço dos ingleses no processo não só de sua industrialização, mas no processo, digamos, de exportação e importação de mercadorias. Por que disso? Como a Inglaterra já havia passado pela sua revolução política, né, que nós já estudamos anteriormente, a revolução industrial ela estava no seu ponto máximo, no seu ápice, vamos dizer assim, para os ingleses. Porque agora os ingleses estavam vivenciando uma nova fase, então eles estavam enriquecendo. E para, digamos, conter o avanço dessa industrialização e também pela rivalidade existente entre França e Inglaterra, o bloqueio continental ele então veio fazer esse processo. O processo seria esse, o processo de fechar os limites comerciais entre as colônias, né? E, claro, também entre aquelas metrópoles que se diziam amigas dos ingleses, como é o caso de Portugal, por exemplo, né? Então, essa medida, ela teve sucesso? Ela teve sim um sucesso, mas vale ressaltar a vocês que, mediante a toda essa estrutura que eram colocadas aí, olha só, se você analisar bem pelo mapa aí, a França ela fechava toda a ideia de que, por exemplo, os ingleses teriam de relação comercial. Mas vale ressaltar a vocês que Rússia e Portugal não aceitam as imposições
impostas por Napoleão Bonaparte diante do bloqueio continental. Então isso acaba forçando que o exército francês possa adentrar o quê? O território português. Aí entra aquele processo histórico que nós já conhecemos. Quando o exército francês adentra as fronteiras do território português, a família real foge para o Brasil. Isso por volta do ano de 1808. Mas vale ressaltar a vocês que em 1812 nós vamos ter uma outra batalha também, que é contra o Império Russo, né, onde o Império Austríaco, que já estava sob o controle de Napoleão Bonaparte, assim como, né, todo a França, né, ele então acaba o quê? Promovendo uma série de embates de guerras contra a Rússia e contra Portugal. Justamente porque essas duas nações elas não obedeceram o bloqueio continental imposto naquele momento. A necessidade de Napoleão Bonaparte fazer valer o teu direito enquanto imperador e também fazer valer o teu direito enquanto uma pessoa que estava ali chefiando, vamos dizer, né, toda a Europa, garantiria que nesse momento os países que não obedecessem o bloqueio continental, eles viessem então o quê? A promover uma guerra. E não foi diferente, por isso que a Rússia e Portugal vão ser invadidos pelo exército francês. Quais eram as consequências, então, para o bloqueio continental nesse momento? Mas qual era a necessidade? O bloqueio continental, como eu disse para vocês, era o quê? Limitar cada vez mais as ações de industrialização inglesa. Então, limitaria, então fechava-se todo o comércio com os ingleses. Né? Era como se eu colocasse, então, uma barreira alfandegária ali para que a Inglaterra não pudesse industrializar. Mas a consequência disso era que tanto a Rússia quanto Portugal não chegaram a obedecer esse bloqueio continental, imposto pelo Napoleão Bonaparte. E aí, claro, né, a Península Ibérica passa então a ser conquistada, já que ele já tinha conquistado o reino espanhol, ele então conquistou o reino português. E claro, essa campanha, né, trouxe então o quê? Uma limitação maior ainda aos anseios políticos de Napoleão Bonaparte. Por quê? Invadir Portugal foi muito fácil, muito simples, até porque, né, a família real, escoltada pelos ingleses, acaba então chegando ao Brasil. Mas, lembrando a vocês que na Rússia não foi diferente. A campanha militar, então, em território russo, né, ele achou que ia ser algo vitorioso, ia ser algo grandioso, que ele poderia chegar em Moscou e pronto, acabou. Agora eu sou o imperador também desse território. Só que isso não acabou acontecendo. Napoleão Bonaparte vai baixar com um grande exército para tentar conquistar, então, a Rússia. E aí, claro, né, os russos, sabendo-se dessa mobilização militar promovida, então, por Napoleão Bonaparte, ele acaba, então, né, enviando mais ou menos ali, sob seu comando, mais ou menos cerca de 600 mil homens, né? E a tática de guerra, né, utilizada pelos russos é a tática de guerra da terra arrasadas. O que seria essa tática de guerra? É quando o exército já chega no local para poder lutar, lá já não tem mais propriedade, lá já não tem mais trigo, já não tem mais alimentação, já não tem mais nada. Então, por quê? Os russos destruíam tudo. Destruíam tudo, para que esse exército não pudesse o quê? Alimentar e permanecer no seu território. E além disso, nós ainda temos o quê? Um inverno drástico russo. Muito mais frio do que digamos, né, um inverno francês, europeu e tudo mais que nós já conhecemos, né? Que é esse inverno americano. Então, esse inverno russo, ele é desolador, ele mata pelo frio. E como não tinham alimentos, não tinham o que fazer ali, acaba então o quê? Mais ou menos cerca de 500 mil homens acabam morrendo nessa batalha que praticamente é considerada ali, né, para muitos historiadores, inclusive para mim, que acaba lendo muitas vezes, né, essa história sobre Napoleão Bonaparte, como sendo uma das maiores derrotas do exército francês. E Napoleão Bonaparte, claro, volta volta com 100 mil homens. Mostrando, então, a desmoralização total, né, do que era, então,
né, esse conflito, do que foi esse conflito, o que representou esse conflito para a França. Mas vocês acham que pararam por aí? Não, Napoleão Bonaparte não vai parar por aí. Por quê? Porque as nações do mundo depois, percebendo a fragilidade com que Napoleão teve, né, em relação à Batalha da Rússia, acaba-se nesse momento, em 1813, ele envolvendo na chamada Batalha das Nações, em Leipzig, né, formada pela Sexta Coligação. Qual era a Sexta Coligação? Quem formava esse grupo, quem formava, digamos, essas nações? Era a Prússia, a Inglaterra, a Rússia e a Áustria. Mas, professor, não haviam ele casado com a duquesa lá, né, tudo mais, e tinha pedido lá o seu sogro, né, que o território ficasse para ele? E vocês acham que isso era obedecido nesse momento? Jamais. Os austríacos vão depois ali acabando se unindo, então vai querer então o quê? A cabeça de Napoleão Bonaparte. E no ano seguinte, claro, em 1814, nós vamos ter, né, a entrada desses aliados, a Prússia, a Inglaterra, a Rússia, a Áustria, né, justamente onde? Em Paris, o centro da França, e vai obrigar Napoleão Bonaparte a assinar o Tratado de Fontainebleau, que aí, né, tiravam ele do controle político e exilava ele na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Claro, nesse momento, Napoleão Bonaparte então acabava perdendo todos os privilégios, todos os direitos que ele já havia alcançado desde o ano de 1804, quando ele se tornou então imperador francês. E aí, claro, também, né, por mais que ele tinha perdido então o poder político, perdido então o cargo de imperador, né, ele foi exilado nessa ilha, ele ainda acabava recebendo uma pensão anual de 2 milhões de francos, né, pelo serviço prestado ao longo de seu momento político aí vivenciado. Claro, mas Napoleão Bonaparte vai se dar por vencido? Não. O que vai acontecer nesse momento? Haverá, nesse momento, a formação do princípio do que nós chamamos de Congresso de Viena. Qual era o objetivo do Congresso de Viena? O objetivo do Congresso de Viena era fazer com que aqueles países que foram dominados por Napoleão Bonaparte voltassem à sua característica original. Né? Então, no dia 18 de setembro de 1814, como houve o início do Congresso de Viena, nesse congresso, então, né, ficou-se porque vocês têm que lembrar que Viena era a cidade que era a capital da Áustria, né? Nesse congresso ficou definida a ideia de que haveria a possibilidade e a necessidade de devolver os territórios que foram conquistados por Napoleão Bonaparte aos seus pares de origem, ou seja, aos imperadores, a todos aqueles, né, digamos, que fez a política inicial dos impérios. Essa era uma das necessidades. E a outra era o redesenhar do mapa político europeu. E claro, vale ressaltar a vocês que o Congresso de Viena foi a primeira Assembleia Mundial da história, né, que nós temos agora como conhecimento, porque depois nós vamos ter outros congressos, vamos ter outros tratados que vão ser assinados, mas esse é o primeiro do mundo, né? E ali haveria então a necessidade de se haver então a soberania em relação à política, porque agora passaria novamente aos seus pares de direito, e claro também a nova fronteira sendo redesenhada nesse momento. Agora, o que vale ressaltar também é que nunca houve ali na história uma sessão plenária formal. E os resultados, claro, foram registrados principalmente por tratados e por bulas, que determinavam então, né, os limites que nesse momento então estariam sendo traçados dentro da França. Esse é o ponto importante. Então ali ficou decidido como seria a organização dos estados alemães, os seus territórios, como seria a ideia das navegações a partir desse momento, né? E claro, havia também a necessidade de se discutir sobre a questão então do comércio de escravos, já que, né, haviam ainda colônias que necessitavam então dos escravos para fazer com que a engrenagem pudesse vir a acontecer. No Brasil, por exemplo, nós vamos ter o fechamento da escravidão em 1889, né? Mas não quer dizer que a garantia, digamos, da libertação dos escravos aconteceu nesse mesmo período, nesse mesmo ano.
porque muitas outras coisas foram acontecendo, né? Então, mas na Europa, vale ressaltar a vocês que a escravidão ela já se tornava algo, digamos assim, né, símbolo de atraso. Não é à toa que também aqui nos Estados Unidos você não vai ter mais a questão da escravidão, né? Só para vocês terem uma ideia, porque todo país que era ligado por um fator de escravidão era considerado um país atrasado, era considerado um modelo atrasado. Mas havia algumas colônias ainda de umas metrópoles europeias que ainda tinham trabalho escravo. Isso demorou então a acontecer, né? O seu fim demorou a vir. Mas que muitas das coisas que foram ligadas dentro do Congresso de Viena acabou então trazendo sérias consequências também para a nova estruturação de uma nova Europa pós Napoleão Bonaparte. Bom, as negociações, claro, dentro do Congresso, então, pautavam pelo quê? Pela legitimidade e pelo equilíbrio, então, das decisões políticas tomadas naquele momento. Era como se pensasse, então, né, no retorno à ideia do absolutismo monárquico. Mas um absolutismo que estivesse pautado o quê? Por uma Constituição. Uma Constituição. Trouxe consequências para a Europa? Trouxe consequências para a Europa, que nós vamos conduzir, que nos vai conduzir ao imperialismo e ao neocolonialismo que vamos ter futuramente dentro da história. Agora, o objetivo máximo do Congresso era o quê? Reorganizar e estruturar a política europeia e o mapa europeu. E claro, o Congresso de Viena ele vai ter seu final em 9 de junho de 1815, marcando também a fase final do governo de Napoleão Bonaparte. Mas, enquanto o Congresso se estava então pensando nessas questões, Napoleão Bonaparte estava, digamos, arquitetando a tua fuga da ilha de Elba. Consegue fugir? Consegue fugir. Mas vale ressaltar que dentro do Congresso de Viena ficou decidido que a dinastia dos Bourbons voltaria a governar a França. Então, com o rei Luís XVIII. Mas, em março de 1815, Napoleão Bonaparte, então, acaba fugindo na ilha de Elba e acaba desembarcando novamente na França com mais de 1.000 soldados sob o seu controle. Foi recebido com festa, claro, pela população e pelos burgueses, né? Como eu disse para vocês, os burgueses sempre apoiaram Napoleão Bonaparte, mas Luís XVIII foi obrigado a fugir para a Bélgica, né? E, claro, Napoleão Bonaparte volta ao controle político francês, como uma titulação do imperador, mas ele volta, né, com o governo do chamado governo 100 dias. Por que disso? Porque esse governo ele vai do dia 20 de 3 de 1815 a 8 de 7 de 1815. E na tentativa, claro, do ataque à nova coligação, né, que se acabou formando naquele momento dentro do Congresso de Viena, ele acabou então recebendo novamente o fracasso e percebendo que ele não tinha mais o poder, né, digamos, de estruturar novamente a política e acaba então saindo com um fracasso tremendo dessa batalha. Por quê? Essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Waterloo. Lógico, Napoleão Bonaparte foi derrotado pelo Duque Wellington, né? E claro, com essa derrota, Napoleão Bonaparte então acaba sendo exilado na ilha de Santa Helena, na África. Né? E ali marca, então, definitivamente que Napoleão Bonaparte não mais governaria a França. E marca, claro, o fim do seu governo. Lógico, Napoleão Bonaparte vem a falecer no seu exílio, né, no dia 5 de maio de 1821. E, claro, depois de 6 anos de exílio, aí, né, uma morte, né, que marca, então, não só o fim da era napoleônica, mas também marca o fim de um homem que representou, então, né, toda uma política estrutural de toda uma nova França que queria se construir naquele momento. E vale ressaltar também que no ano de 1840, seus restos mortais foi transladado, né, digamos, de Santa Helena para o Panteão dos Inválidos, em Paris, né, ou seja, onde até hoje se encontram. Né. Então vale ressaltar então, que todo esse momento, toda essa fase dessa política então, foram marcados então, né, por esse momento então, decisivo. E é claro, é na Batalha de Waterloo que marca, então, o fim do governo de Napoleão Bonaparte. Bom, meus queridos, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, pela atenção de vocês. Espero, então, ter deixado bem claramente quem foi Napoleão Bonaparte, o que ele representou para a história, né, nesse momento. E, claro, precisando,
Sempre vou estar aí à disposição de vocês, trazendo sempre assuntos novos, sempre novas dinâmicas de entendimento sobre a história. E vale ressaltar, fica aqui o meu carinho, fica aqui o meu abraço, e vale ressaltar, a história faz parte de cada um de nós. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.